Nesse vídeo eu vou te contar 5 fatos sobre o parto normal que vão explodir a sua cabeça. Então, se você está grávida, quer ter o seu bebê de parto normal, assiste esse vídeo até o final, porque eu tenho certeza que você vai gostar. Se você não me conhece, meu nome é Ângela, eu sou bióloga, trabalho com educação para o parto e a minha missão é ajudar mulheres a se sentirem mais tranquilas para o parto normal. Fato número 1. No Brasil, na rede particular de atendimento à saúde, só 16% dos nascimentos acontecem através de parto normal, enquanto que em alguns países europeus é a taxa de cesárea que gira em torno de 16%. Então a gente tem o mesmo valor, 16% no Brasil, parto normal, e em alguns países da Europa, 16% cesárea. E esse é um fato bastante chocante, porque muita gente acha que cesárea é melhor, que parto normal é coisa de pobre, coisa de quem não tem dinheiro para ter uma boa assistência ao parto. Quando, na verdade, em países muito ricos e muito desenvolvidos, o parto normal é a principal via de nascimento e essa é uma das razões por trás do fato de que nesses países as taxas de morbidade neonatal e materna são muito menores. Já parou para pensar nisso? As taxas de morbidade neonatal e materna no Brasil são bem maiores do que as mesmas taxas nesses países onde o parto normal é a principal via de nascimento. E a gente sabe, a gente já está cansado de falar que sim, o parto normal tem menos riscos, está associado com menos complicações, é melhor para a mãe e para o bebê. Segundo fato, trabalho de parto não começa quando começam as contrações. E aqui eu não estou falando de contrações de treinamento, porque isso eu imagino que você sabe. Eu realmente estou falando de contrações doloridas, que são aquelas contrações associadas com cólica, né, com desconforto. Essas são as contrações verdadeiras e que abrem o colo do útero. Mas, mesmo quando você começa a sentir essas contrações verdadeiras, não significa que o seu trabalho de parto começou. O seu trabalho de parto só começa quando essas contrações desconfortáveis que abrem o colo do útero estão ritmadas, estão regulares. E dentro do parto, a gente tem o que a gente chama de fase inicial, que é uma fase onde a mulher já está sentindo contrações, são contrações verdadeiras que vão abrindo o colo do útero, mas não são contrações de trabalho de parto. Essas contrações da fase inicial, elas estão preparando o colo do útero, né? Abrindo os primeiros centímetros, amolecendo o colo para que o corpo entre no trabalho de parto, no que a gente chama de fase ativa, que é oficialmente o trabalho de parto. Então, sempre que você ouvir alguém falando que teve 30 horas de trabalho de parto, 40 horas, desconfie dessa informação, porque o trabalho de parto mesmo, que é quando as contrações são regulares e ritmadas, geralmente não ultrapassa 12 horas ou não deveria ultrapassar. Se a pessoa teve 30 horas de contrações, ela teve 30 horas de parto, mas não de trabalho de parto. Terceiro fato, é o bebê que ativa o início do trabalho de parto. Eu expliquei isso em bastante detalhes nesse vídeo aqui do meu canal, mas basicamente é o próprio desenvolvimento, é a própria maturação do corpo do bebê que envia sinais para o corpo da mãe iniciar o processo de parto. E é por isso que é tão importante respeitar o início espontâneo do processo, porque assim a gente tem certeza que o bebê está maduro, que o bebê está pronto para nascer. E isso é um mecanismo que a natureza encontrou de fazer com que os bebês só nasçam quando eles estão prontos. E antes de passar para os 2 últimos fatos, eu quero convidar você a conhecer o Guia Nascer Suave, que é o meu programa de preparação para o parto. Vou deixar o link aqui na descrição para você dar uma olhadinha depois. Quarto fato, o parto normal produz bebês mais saudáveis. Eu também já falei bastante sobre isso nesse outro vídeo aqui do meu canal, mas basicamente várias coisas que acontecem no parto normal ajudam a ativar o sistema imunológico do bebê e, consequentemente, os bebês que nascem de parto normal ficam menos doentes. Existem várias estatísticas que mostram isso. Então, os bebês que nascem de parto normal ficam menos internados, eles têm menos asma, eles têm menos alergias, além também do fato de que os bebês que nascem de parto normal apresentam menos complicações logo após o nascimento. E o quinto fato é que a pelvis da mulher, ela amolece durante a gravidez e ela fica mais flexível para permitir a passagem do bebê durante o trabalho de parto. Então, durante a gestação, o corpo da mulher produz um hormônio chamado relaxina,
que é um hormônio que vai agir nas articulações do corpo de maneira geral, mas principalmente nas articulações da nossa pelvis. Então a pelvis, na verdade, ela é uma estrutura formada por 3 ossos e esses ossos estão conectados entre eles através de articulações. E a relaxina vai agir nessas junções entre esses 3 ossos e vai deixar essa peça, né, vai deixar a pelvis mais flexível. E com isso, quando o bebê atravessa a pelvis durante o parto, a pelvis vai se movendo para que o bebê consiga atravessar essa estrutura com mais facilidade. Agora conta para mim aqui nos comentários o que você achou desses fatos, se você já conhecia algum deles. E não esquece de assistir aqui no final esse vídeo do meu canal, onde eu explico por que tentar ter o seu bebê de parto normal é uma ótima ideia. Eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado e eu vejo você no próximo vídeo.